Glória a Deus, paz, igreja. Glória a Deus, temos mais um tempo de um culto gravado que nós temos como missão na Igreja do Evangelho Quadrangular, toda tarde de domingo, disponibilizar e compartilhar uma parte da Palavra de Deus. Amados, essa semana e este mês nós estamos o pastor colocou como mês do louvor e adoração, várias ministrações sendo realizadas na nossa igreja, no Evangelho Quadrangular, a respeito do louvor e adoração. E hoje à tarde, Deus tocou no meu coração, vou compartilhar com uma palavra que diz respeito a louvor e adoração, mas de respeito, sim, louvor em relação à música. Vou falar um pouco de música. Não sou músico, sou um músico esforçado, como assim dizer. E para começar a nossa mensagem, vou compartilhar aqui na passagem Salmo. Vou ler 2 salmos aqui para a introdução da nossa mensagem dessa tarde. A primeira parte está aqui, Salmo 34, verso 1 e 2. Diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Se alegrem quando louvarmos ao Senhor. Se alegrem. E outra passagem que eu quero compartilhar está em Salmo 150. Diz assim: Louvem o Senhor desde os céus. Louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinha e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, o povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Glória a Deus. Esse salmo é tremendo e diz que toda a criação deve e louva ao Senhor. De toda forma, quando olhamos a natureza, o céu, a criação, a matéria, tudo que Deus criou, nós vemos um louvor a Deus, porque Ele criou tudo perfeito. E falando da criação, amados, queria falar um pouco sobre louvor no sentido não técnico de músico, porque eu não sou músico. Mas a música, quando nós já ouvimos falar que ela é composta, tem letras, né? Harmonias, o campo harmônico. O que é o campo harmônico? É o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Que todos conhecem. São a composição da música, tecnicamente falando. E aí eu fui pesquisar a respeito disso, e olha como é tremendo. Deus criou tudo perfeito. E eu coloquei assim, né? Tema da mensagem: a frequência do Criador. Por que frequência? Porque o som nada mais é que uma frequência. Quando emitimos a nossa voz, entonamos a voz, um instrumento, ouvimos,
existe uma frequência que radia. Isso é ciência. E a ciência comprova a criação, inclusive no caso da música. Nós lemos aqui na introdução que toda a criação deve e louva o Senhor. A própria música é uma criação divina. E aqui eu vou ler aqui um pouco desse estudo, desta ministração que eu gostaria de compartilhar, e eu quero muito dizer o seguinte, ao final dessa mensagem. A música, quando falamos de louvor, lembramos de música, adoração, seja ela cantada ou por instrumentos. E aí vai, todo instrumento afinado louva, tocado, sai uma harmonia. E nós somos o instrumento de Deus na mão do Senhor. E aí eu quero falar um pouco de louvor. Olha só, da música, né? Assinatura invisível. Ou seja, dentro da música nós vemos uma assinatura que é a criação de Deus. A física explica a música, porque a música nada mais é que são ondas sonoras que são espalhadas e nós ouvimos um som de uma guitarra, de uma bateria, ela repercute um som e nós ouvimos. E às vezes você que não precisa ter um ouvido refinado, mas aquela música barulhenta não, aquela música que parece que é meio que não te incomoda porque não está harmônica. E tem aquela música, vou usar como exemplo uma sinfonia harmônica, você relaxa porque você vê uma harmonia, porque existe algo técnico, algo bonito ali, que diz respeito ao que está sendo feito. E quando olhamos para a música através da ciência, descobrimos que o campo harmônico, que é a base de todas as músicas que ouvimos, né, é pura matemática. Você sabia disso? As ondas sonoras dividem em frações perfeitas. Ondas sonoras, elas se dividem e encaixam em um ruído. E se encaixam, aliás, sem fazer qualquer ruído. Um som bonito que traz paz ao cérebro, né, não é um acidente. O som bonito é uma ordem matemática e geométrica. Né, simplesmente isso. E o que tem a ver isso com o mundo espiritual? Estamos falando, eu li aqui um trecho que explica tecnicamente algo científico, o som, a música, o campo harmônico, né? E olha a conexão com o mundo espiritual, né? A música não foi uma invenção humana. Talvez a gente tenha ouvido, puxa, alguém inventou o tom, eu sei que dentro das culturas alguns tocam de um jeito, mas sabia que a música não é uma invenção humana? Nós não inventamos as notas musicais. Sabia que elas são um total de 7? E as variações dessas 7 produzem um número limitado, mas se resume a 7 notas musicais. 7 te lembra algo na Bíblia? Número da perfeição. E a música, então, nós não inventamos, nós apenas descobrimos as regras que Deus já havia programado na matéria, no ar e na física do universo. É como alguém um dia descobriu que existe uma lei que determina a lei da gravidade. Estudos, e o homem descobriu que existe uma regra matemática que se aplica em todos os lugares, em todo o universo. Mesma coisa para a música. Não existe nada além das 7 notas musicais e suas variações. Dessas 7. Provado cientificamente. Então, fica com esse mistério, amados. A música, sabia que aquela música nasceu no céu? Origem divina. Jó 38, 4, 7. Deus revela quando ele estava assentando os fundamentos da terra. Diz numa passagem que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam, todos os anjos jubilavam.
As estrelas emitiam som, o universo emitia um som. Notei aqui também, nós vemos que o louvor, a adoração, a música, é uma linguagem nativa do céu. A música não é apenas um adereço que nós ouvimos no culto, mas ela é uma atividade contínua no trono de Deus. Vocês sabiam disso? Depois dei uma olhada lá em Apocalipse capítulo 4, 8 a 11 e Apocalipse 14, 2 a 3. Nós vemos através da revelação que Jesus deu a João, seu apóstolo João, o que ele viu? Adoração incessante no céu. Uma parte que ele revelou e escreveu e registrou. Em Apocalipse está lá que ele viu os anjos assentados, louvando e cantando o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Adoração. Bem, amados, e aí? Então a música é algo divino, nasceu lá no céu. Vemos isso em Jó. Antes mesmo de o primeiro ser humano respirar, ou seja, a música já existia antes da criação, a adoração, o universo louva ao Senhor. Nós lemos aqui Salmo 150, todos aqueles que têm ar e respiram, louvem o Senhor. As pedras, os montes, o céu, louvam o Senhor. Né? Então, continuando aqui. Antes mesmo do primeiro ser humano respirar, o universo já foi inaugurado debaixo de uma sinfonia celestial. A música é a linguagem nativa do reino de Deus. Quando louvamos, olha só, estamos nos conectando a algo eterno que já existia muito antes. Olha aqui, quando louvamos, nos conectamos. Algo tremendo, você já sentiu isso? Uma música, você coloca um louvor, uma adoração, as palavras entoadas pela palavra de Deus, as palavras inspiradas por Deus, aquele tom musical como esse que nós estamos ouvindo aqui, traz uma paz, uma tranquilidade, há uma conexão da música com a alma, com o espírito. E o espírito foi feito para quê? Para adorar a Deus. Tremendo, não, irmão? Então, o poder está alinhado espiritualmente. O louvor alinha o nosso espírito a Deus. Olhando pela física, o lado científico e lógico a respeito da música, nós vemos o seguinte: no campo harmônico, as notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se uma nota estiver fora da frequência correta, ou na matemática exata, fora de um tom exato, acontece a dissonância. O som fica feio, tenso, irritante, algo não está bem. A gente ouve, a gente percebe pelo ouvido, percebe e sente isso, sente. Olha o que eu estou dizendo, sente. Mas quando as notas se alinham nas proporções certas, ou seja, harmonias, há consonância, ou seja, a paz, beleza. Lembro de uma passagem lá em 1 Samuel, capítulo 16, 23, o rei Saul chamou Davi, e Davi era pastor de ovelhas, muitos dons ele tinha, e dentre eles, ele também era músico. E havia um espírito que, sob permissão de Deus, que atormentava Saul. Ele ficava inquieto, endemoniado, sem paz. E essa passagem de 1 Samuel 16, 23, diz que exatamente quando Davi foi chamado, pegou sua harpa, tocou, e a música, a harmonia,
acalmou, trouxe paz ao rei Saul, expulsou demônios. A música entoada, alinhada, em harmonia com Deus, tem poder de libertar, de trazer paz, né? O louvor verdadeiro alinha a nossa frequência com a frequência do céu. Já pensou nisso? Quando a nossa vida está desalinhada com Deus, vivemos em dissonância. O que é uma vida desalinhada com Deus, sem dissonância, ou seja, sem harmonia? É uma vida que está em ansiedade, medo, caos. Não existe harmonia. O louvor reorganiza o nosso interior e quebra as cadeias do mundo espiritual, porque ele traz ordem de Deus para dentro de nosso caos. Tenho algumas experiências várias de ter chegado num culto, numa ministração, e não foi necessário uma banda, grandes músicos com excelência, mas música e adoração entoada com temor, com o espírito de adoração verdadeiro, a sua alma sente. Não só as palavras, mas as notas entoadas, a harmonia toca no espírito. Por quê? A adoração, o louvor foram criados ainda antes da criação do universo. E, como vimos aqui o exemplo de Apocalipse, a adoração contínua diante do trono de Deus. Isso é espiritual, amados. Então, o louvor verdadeiro alinha a nossa frequência com o céu. Quando estamos falta de paz, coloque o louvor, a adoração, que centraliza em Deus e louve ao Senhor. Experimente essa experiência e você receberá paz. O louvor reorganiza o nosso interior, né? Como eu disse, e quebra as cadeias do mundo espiritual, porque ele traz a ordem de Deus para dentro de nós. Dentro do caos, ele traz paz. Concluindo o que eu queria falar. Eu usei aqui um pouco, amados, falar um pouco de música, de harmonia, porque existe uma correlação muito interessante, né? A ciência explica a fé. Ciência diz respeito ao campo harmônico, às notas musicais. Existe algo. Depois pesquise sobre campo harmônico, física, perfeição. Pesquise. E você vai encontrar, sabe o que? Deus. A assinatura de Deus. Ele criou, ele fez tudo para o louvor da sua glória. E para nós estarmos alinhados a Ele. Então, o que eu queria dizer aqui? Música nos lembra o quê? Instrumento. Quero finalizar essa mensagem dizendo e declarando que você seja um instrumento sintonizado com Deus. Porque um instrumento que não está sintonizado com Deus anda em desarmonia, e o som que ele emite gera um caos, a ansiedade, o medo. Mas o instrumento que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que permite que Deus toque, gera paz, tranquilidade, felicidade e, mais importante, gera uma vida sintonizada, em harmonia com a vontade de Deus. Deus projetou
campo harmônico, a música. Na física, para nos lembrar que Ele é Deus de ordem, beleza e harmonia. O maior desejo de Deus não é apenas ouvir música, mas fazer a sua vida um louvor perfeito. Pegou essa saidinha, amados? Pegou essa diquinha? O maior desejo de Deus é que você, a sua vida, seja um louvor perfeito, com harmonia. Então, entregue hoje as cordas de seu coração nas mãos desse grande Maestro, que é Jesus. Permita que Ele sintonize, afine os seus pensamentos e suas atitudes na frequência dele, para que a sua vida ecoe som, a harmonia do céu aqui na terra. Como lemos em Salmo 150. Vou ler aqui para finalizar. Louve a Deus no seu santuário, louve em seu magnífico firmamento, louve pelos seus feitos poderosos. Como você vai louvar se a sua vida não está sintonizada? Você que é um instrumento de Deus, está desafinado. Notas musicais fora de harmonia. A harmonia, as notas é um sinal, é a criação de Deus, é perfeito. Mas o instrumento pode emitir sons sem sentido, sem harmonia, se ele não estiver corretamente sendo utilizado. E ele ser corretamente utilizado significa estar sendo usado por Deus. Que Deus utilize, que use sua vida, que você entre em sintonia e harmonia com Deus, porque Deus criou tudo perfeito. Vou novamente fechar aqui com o versículo que eu iniciei, que é o Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Você bendirá o Senhor. Para você bendizer o Senhor o tempo todo, você tem que ser um instrumento afinado, alinhado, sintonizado com Deus. E para isso, o meu desejo é que você se reconcilie com o Senhor através de Jesus. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo possa continuar tocando você. E você que está curioso, pesquise sobre a harmonia musical, perfeição, as notas, física e a criação. Deus abençoe.